Oi, pessoal, estou aqui de volta para conversar com vocês a propósito da questão da histeria. Eu tinha dito no último vídeo que dessa vez eu ia começar a falar sobre o caso Dora, esse caso emblemático de Freud que propiciou, de certo modo, toda a sua posterior elaboração a propósito da questão da transferência. Mas eu gostaria de dizer para vocês algumas coisas que eu tomei nota para que a gente pudesse entender o que está no cerne desse caso clínico de Freud e por que ele é tão importante para a clínica psicanalítica e muito especificamente a propósito da clínica da histeria. Claro, a gente já esclareceu que uma coisa é a neurose histérica e outra coisa é o discurso histérico, que é comum a todo falante. O simples fato de nós falarmos, né, desde o momento em que a gente adquire a fala, essa fala ela é dirigida a um outro. E o que se pretende, né, é saber. O que se quer é saber. Quer-se saber quem se é, né? Quem cada um é. Então, a gente precisa partir, né, do inconsciente como Lacan nos traz. Ou seja, a partir da histérica em seu discurso, baseando-se na investigação freudiana sobre esse assunto a partir do caso Dora. Claro, o inconsciente tem estrutura de linguagem e é porque as doenças falam, né? Ou seja, pelo corpo, pela boca, que é preciso que o psicanalista as ouça. Por isso, Lacan vai nos dizer que em toda neurose o elemento determinante é sempre aquele a quem o sujeito se dirige, que nós chamamos o outro da linguagem, onde todo sujeito se reconhece e se faz reconhecer. Quando Lacan retoma nos seus estudos sobre histeria de Freud a questão dos discursos, ele vai nos dizer que a síntese do presente vivido pelo paciente com o seu passado vai se apresentar naquilo que a gente chama de sintoma. Então, o sintoma é sempre essa articulação do passado com o presente e que se repete na situação da transferência. Mas o que irá interessar a Lacan, de fato, é alguma coisa que ultrapassa a cura pura e simples de todo e qualquer sintoma. Trata-se de levar aquele que se queixa a assumir a sua própria experiência de sujeito. Na verdade, o que ele propõe é que o sujeito se reconheça naquilo que é a sua queixa, o seu sofrimento. Então, se o inconsciente é estruturado como linguagem, a gente pode entender por que as marcas primordiais se estabelecem, né, a partir da criança bem pequena, do bebê, né, com o seu outro. Na histeria, sempre o que está em questão é uma demanda ao outro. Sabemos bem que toda demanda é demanda de amor, né? E esse eu que fala para o outro, esse eu que se dirige, essa função egóica, ela tem, na verdade, a função de escamotear o que é efetivamente a causa do sofrimento de todo e qualquer sujeito, que é o simples fato de, para se tornar falante, para que a gente possa adquirir a fala e a linguagem, a gente precisa perder o ser de natureza, a gente precisa
ser arrancado da natureza, dessa natureza que a gente vê, por exemplo, com os animais. Os animais nascem e morrem imersos na natureza. O falante não. O falante, porque ele é esperado como falante, como alguém que pode tomar a palavra a partir desse outro que o sustenta, e desse outro que lhe dá suporte enquanto bebê, enquanto ínfase, essa fala, ela é sempre carregada das marcas da relação dessa criança pequena com este outro. E Freud se dá conta, né, de que o inconsciente, ele se estrutura a partir dessas marcas primeiras, né? A relação com o inconsciente é centrada e possível apenas no entendimento dessa divisão subjetiva entre o saber, que é aquilo que o sujeito busca na sua relação com o outro, quando ele interroga o outro, quando ele pergunta o outro, e a gente percebe isso nas crianças bem pequenas, quando elas se dirigem ao outro, interrogando esse outro o tempo todo, de tudo e para tudo, né? Então, esse saber que se estrutura a partir do universo das palavras, desse campo simbólico das palavras, dos discursos que vigoram para que um sujeito exista, e a verdade, que é esse real do qual a criança é arrancada, mas ela não é arrancada completamente. Um tanto de real ela carrega, que é essa marca, esse furo inicial, essa origem, a qual ela jamais poderá atingir. Na verdade, a gente teria que dizer que a origem de todo e qualquer sujeito está no outro, e não na natureza, né? Então, assim, o homem, ele encontra no mundo várias possibilidades onde atuar a representação dessa sua divisão, dividido entre o que e o que? Dividido entre esse ser de palavra e aquilo que é uma perda operada no momento em que ele se constitui efetivamente como sujeito falante, né? Isso vai esclarecer por que Freud vai tomar para si, né, toda uma interrogação sobre o que está no cerne do sintoma da histérica. E ele, escutando Dora, a grande gafe que ele comete é partir do princípio que o sintoma de Dora, claro, tem a ver com a relação que ela tem com o seu pai, uma relação, de certo modo, incestuosa, né? E ela se sente traída por esse pai. Depois eu vou contar para vocês um pouco a historieta, né, que nos é trazida tanto por Freud quanto Lacan na sua releitura do texto de Freud. Então, é essa relação incestuosa que fundamenta a sintomática da histérica e, ao mesmo tempo, no caso dessa paciente de Freud, no caso de Dora, o fato dela se sentir traída pelo pai. Ela tinha uma mãe que era uma mãe das necessidades, uma mãe muito ocupada com os afazeres domésticos e, portanto, muito deserotizada. O pai estabelece uma relação comprometida, uma relação que a gente pode dizer que, pelo menos no relato de Dora, fica evidente, uma relação de amantes com uma outra mulher. E Dora se sente profundamente traída, ela se sente excluída dessa questão. Então, essa outra mulher era casada com um homem que talvez não lhe desse
a devida importância, né? Dora vai se identificar com esta mulher por um viés que eu vou comentar aqui com vocês, mas o que vai interessar aqui a propósito da histeria enquanto tal, que está na base do sintoma da Dora? É que ela, aparentemente, ela estaria identificada ao pai para poder se relacionar, para poder se enxergar naquela que vai se tornar o objeto do interesse do seu pai, que é essa outra mulher, a senhora K. Por sua vez, o senhor K vai se interessar por Dora. Então tem toda uma trama familiar que se estabelece e que propicia todo um cenário para essa paciente encenar aquilo que é a causa do seu sofrimento. Que, na verdade, não é bem a historieta que vai interessar, mas o fato de que, em sendo histérica, seu sintoma é o da insatisfação. E eu tinha dito no outro vídeo que ter um desejo insatisfeito, que é próprio a todo e qualquer sujeito falante, exatamente porque há o fato de uma perda operada na entrada no campo da linguagem e que, portanto, nenhum objeto encontrável, né, na cena do mundo vai satisfazer inteiramente o sujeito. Então, isto é uma coisa, um desejo insatisfeito. Outra coisa é o desejo insatisfeito, que é, na verdade, o que é próprio a toda e qualquer histérica. Da próxima vez eu vou contar a historieta de Dora e a intervenção sobre a transferência promovida por Lacan quando ele faz a releitura do caso Dora nos seus escritos. Até lá. Tchau.